E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, vídeo até que eu demorei bastante para fazer, que é dedicado a falar um pouco sobre o senhor Rodrigo Hernández Cascante, que está fazendo mais uma temporada brutal, tá chamando cada vez mais atenção e tá simplesmente impossível de não falar do Rodri. Então esse é o objetivo desse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre as marcas que o Rodri tem alcançado e como esse volante da base do Atlético de Madrid se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Não um dos melhores volantes, ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Eu tô gravando esse vídeo um dia depois da partidaça do Rodri contra o Aston Villa, em que o Manchester City venceu por 4-1 e o Rodri foi ali um dos melhores em campo junto com o Phil Foden, tá? Então não tinha como não falar sobre ele e já vamos começar logo, né, cara? A começar assim falando um pouco sobre a origem do Rodri, né, cara? Porque agora que ele tá muito em evidência, eu nunca mais vejo ninguém citando o fato de que o Rodri é formado no Atlético de Madrid, né? Ele chegou na base do Atlético de Madrid em 2007, cara, vindo ali do Raio Majadahonda, né? Um clube ali bem pequeno ali que acho que atualmente está na terceira divisão espanhola. Em 2007 ele vai para a base do Atlético de Madrid, fica lá até 2013, onde ele se transfere para a base do Villarreal, ou seja, ali ele ficou 6 anos na base do Atlético de Madrid antes de se transferir para a base do Villarreal. Ele estreia como jogador profissional pelo Villarreal em 2016 e depois ele retorna para o Atlético de Madrid em 2018. Só que assim, esse retorno do Rodri para o Atlético de Madrid não dura praticamente nada, porque essa temporada 18-19 do Rodri no Atlético de Madrid é uma temporada muito boa. É aquela temporada que o Atlético de Madrid foi eliminado pela Juventus na Champions, né? Vocês vão lembrar disso aí. É uma temporada fantástica do Rodri. O Atlético de Madrid tinha contratado ele por apenas 20 milhões de euros, tá? Valor bem baixo, se você olhar o que é que ele tá jogando bola hoje. E aí, após essa única temporada no Atlético de Madrid, o Manchester City veio lá e ó, colocou a maleta de dinheiro na mesa, ofereceu 70 milhões de euros para o Atlético de Madrid vender o Rodri. E assim, mesmo ele estando no clube há apenas uma temporada, não tinha como segurar. Primeiro pelo desejo do jogador, né? Pô, o cara, o Guardiola vem na sua porta te chamar, manda aquele WhatsApp para você. A maioria dos jogadores acaba ficando muito tentado. E segundo pelo valor, né? Você compra o jogador por 20 milhões, um volante. E uma temporada depois chega um clube te oferecendo 70. Pô, não tinha como segurar, né, cara? A gente sabe disso. E aí o Atlético Madrid acabou vendendo ele para o Manchester City em 2019. Ele chega no City em 2019. Naquela época ainda tinha o Fernandinho, né, que é um dos grandes jogadores da história do Manchester City. Então o Rodri não chegou já ganhando seu espaço. Claro que ele chegou já jogando, às vezes como titular, às vezes entrando ali no segundo tempo no lugar do próprio Fernandinho. Teve momentos ali, porque naquela temporada o City teve muitos problemas de lesões, então tinha vezes que o Fernandinho jogava na zaga e o Rodri jogava de volante. Então, isso aí acontecia bastante, mas ele não era o titular absoluto, o dono da posição da volância, como ele se tornou hoje, né? Eu diria, cara, assim, a sensação que eu tenho é que ele começou a realmente garantir essa posição de certeza na temporada 21-22, porque na temporada 20 e 21 ele já é bastante titular, mas o Fernandinho ainda estava muito bem ali no Manchester City, né? Mas a partir da temporada 21-22, aí o Fernandinho, que é a última temporada do Fernandinho no City, né? O Fernandinho meio que assume de vez um papel como um zagueiro, né? E o Rodri toma de conta ali da volância do Manchester City e faz uma temporada brutal. A gente tá em 2024, faz então 5 anos, né? Vai fazer agora 5 anos que o Rodri tá no Manchester City. E ele já tem, até o momento da gravação desse vídeo, 246 partidas pelo Manchester City, né, cara? Muito jogo, mostrando como ele se tornou realmente uma peça-chave dessa equipe do Pep Guardiola. E ele já marcou 25 gols com a camisa do clube, além das conquistas, né, cara, que não podem deixar de ser citadas. Ganhou a Supercopa da Inglaterra em 2019 e 20, ganhou 2 vezes a Taça da Liga em 2020 e em 2020 e 2021. Ganhou a Copa da Inglaterra, a FA Cup, na temporada passada, 22-23. Ganhou uma Supercopa da UEFA na temporada passada, a Supercopa da UEFA que foi disputada nessa temporada, referente à temporada passada. Já ganhou 3 vezes a Premier League, né? Um tricampeonato aí 2021, 21, 22, 22, 23. Já ganhou o Mundial de Clubes e, obviamente, a Liga dos Campeões da Europa. Tudo isso aí junto no embalo da Tríplice Coroa da temporada passada. Então, já é um cara que já é campeão de tudo pelo Manchester City, já tá aí
galgando cada vez mais uma idolatria pelo clube. E acho que o ápice dele realmente tá sendo nessa temporada. Porque assim, cara, a temporada passada do Rodri já tinha sido uma parada bizarra. Tanto que muita gente dizia que ele tinha que estar no top 3 de melhores jogadores do mundo. Eu acho que era bem plausível se ele tivesse no top 3 ali da Bola de Ouro. O do FIFA The Best acabou que eu acho que ele não pegou nem top 5 nas duas premiações. Enfim, é um volante, né? A gente sabe como jogadores assim dificilmente são votados. Mas ele já estava num nível absurdo de atuação, fora os gols decisivos, né? Contra o Bayern de Munique nas quartas de final. Fez o gol do título da Champions na final contra a Internacional. Na Premier League também, de vez em quando, guardando os golzinhos dele ali. Enfim, é um volante absurdamente decisivo em todas as vertentes do jogo. Você vê aqui pelas temporadas dele, que ele já está fazendo aqui a sua temporada mais goleadora pelo Manchester City, né, cara? São 8 gols do Rodri nessa temporada, aí já sendo a temporada que ele mais meteu gols em toda a sua carreira. E a tendência é que esse número aumente, né? Porque a gente ainda tem aí 8 jogos da Premier League, tem ainda pelo menos as quartas de final da Champions pelo Manchester City, semifinal da Copa da Inglaterra. Então o Rodri ainda vai ter muitos jogos aí para, quem sabe, chegar ali aos 2 dígitos de gols na temporada pelo Manchester City. Além do fato dele ter alguns gols bem decisivos, né, cara? Esse gol mesmo contra o Aston Villa que ele marcou essa semana foi bem importante, era o primeiro gol do jogo. Gols decisivos contra o Chelsea também na Premier League que ajudaram o Manchester City a não ser derrotado. E aqui pelos números dele, cara, que você já vê que o cara realmente é completamente fora da curva, né, cara? Nessa Premier League, ele é o jogador com mais toques, é o jogador com mais passes completados, é o jogador com mais passes completados no terço final do campo, né, que é aí a zona de ataque do Manchester City, ele é o cara que mais completa passes ali. É o jogador com mais passes longos completados, é o jogador que mais vezes ganhou a posse de bola, recuperou a posse de bola, em toda a competição. Tem 71% de sucesso nos duelos aéreos. Marcou 7 gols, deu 7 assistências. É uma Premier League simplesmente bizarra do Foden. Se você parar para pensar assim, cara, tem muitos jogadores em destaque nessa Premier League, mas não tem um cara que está sendo o dono da competição, não tem um cara que está bizarramente chocando todo mundo com números, que nem tinha na temporada passada no caso do Haaland, né, que fez 36 gols na Premier League. Então eu não acharia nenhum absurdo se o Rodri fosse eleito o melhor jogador dessa Premier League. Inclusive, conhecendo a forma como as premiações da Premier League são, né? A premiação da PFA, a premiação dos jornalistas e a premiação da própria Liga, são 3 premiações diferentes relevantes que eles têm lá por temporada. Eu acho que pelo menos uma dessas 3 premiações o Rodri vai ganhar. Eu tenho quase certeza disso, né? É só a gente lembrar que, por exemplo, na temporada 2021, que o Rúben Dias estava fazendo uma temporada muito chocante, apesar dele ser um zagueiro, ele foi lá e ganhou uma das premiações. Não vou lembrar exatamente qual foi agora. Então, acho que o Rodri, nesta temporada, com toda certeza, pelo menos uma dessas premiações ele vai ganhar. E além disso, né? Uma parada que simplesmente não pode passar sem ser citada é a questão da invencibilidade do Rodri, cara. O Rodri está há 423 dias sem perder um jogo pelo Manchester City, cara. São 63 jogos de invencibilidade. 63 jogos, cara, isso aqui é mais do que uma temporada. Aí até porque faz mais de um ano, né? Pra vocês terem uma ideia. Você sabe qual foi as últimas derrotas do Rodri? Tanto pelo Manchester City quanto pela Espanha. A última derrota dele pelo Manchester City foi em fevereiro de 2023. A gente tá em abril de 2024, já faz mais de um ano. Essa derrota foi pro Tottenham, lá no Tottenham Hotspur Stadium. 1-0, gol do Harry Kane, que nem tá mais no Tottenham, cara, pra você ver aí como faz tempo. E a última derrota pra Espanha foi em março de 2023, também faz mais de um ano já. Uma derrota para a Escócia por 2-0 com 2 gols do McTominay aí, volante do Manchester United, cara. Então você vê que já faz mais de um ano que ele não perde um jogo, nem pela Espanha e nem pelo Manchester City. Uma invencibilidade bizarra. Claro que nesse meio período, o próprio Manchester City já perdeu alguns jogos, mas esses jogos que o Manchester City perdeu, todos jogos em que o Rodri estava desfalcando o Manchester City, seja por suspensão ou seja por algum problema físico, por ser poupado, né, cara? Tanto que assim, cara, eu não tenho dúvida de que o Manchester City tá tendo mais dificuldades nessa temporada, porque lá no primeiro semestre teve um momento ali em que o Rodri tomou um cartão vermelho, e aí na Premier League você pega 3 jogos automáticos de suspensão. E aí desses 3 jogos automáticos que o Manchester City pegou de suspensão, foram 2 derrotas na Premier League
e uma derrota na Copa da Liga que custou a eliminação. Então, por exemplo, o Manchester City já vai ganhar um troféu a menos nessa temporada, né, que poderia vencer a Copa da Liga, porque o Rodri desfalcou o City foi lá e foi derrotado pelo Newcastle e foi eliminado. E as outras derrotas eu lembro que acho que uma foi pro Wolverhampton e uma foi pro Arsenal. Essas duas derrotas em que o Rodri não estava disponível para jogar porque tinha tomado um cartão vermelho. Também teve uma derrota por Aston Villa, que o Manchester City sofreu, que também estava sem o Rodri porque estava suspenso por cartão vermelho. Então isso mostra aí como esse cara é simplesmente crucial. Tipo assim, você pode até debater se o Rodri é o melhor jogador do Manchester City, porque tem caras ali realmente monstruosos, como o Phil Foden, que tá fazendo a melhor temporada da carreira. Inclusive, com certeza, em breve eu vou fazer um vídeo para falar sobre o Phil Foden. E o De Bruyne, né? Que nessa temporada ele passou literalmente metade da temporada lesionado, né? Ele se lesiona em agosto, só volta ali na metade da temporada. Que para mim é o melhor jogador do Manchester City normalmente, né? Em condições normais de temperatura e pressão, o Rodri costuma ser o melhor jogador do Manchester City. Inclusive, acho que foi o melhor jogador do Manchester City na temporada passada da Tríplice Coroa. Mas nessa temporada não tem como dizer que o De Bruyne é o melhor jogador do Manchester City, né, cara? Para mim, os dois melhores são o Rodri e o Foden. E aí você pode debater quem é melhor. Talvez em breve eu faça um vídeo específico para responder essa pergunta, na minha opinião. Mas o fato é, o Rodri é o jogador mais importante do Manchester City. Se ele é o melhor ou não, aí é outro debate. Mas eu acho que ele é o pilar, ele é a pedra angular dessa equipe do Manchester City. É o cara que, quando ele está em campo, ele melhora o desempenho de todo mundo. Melhora o desempenho da defesa, dos outros meio-campistas, dos atacantes. Todo mundo fica mais seguro. Tudo funciona melhor quando o senhor Rodrigo Hernandes Cascante está em campo. Isso fica evidente pelo aquilo que eu falei, que quando ele não está disponível, geralmente o Manchester City acaba tropeçando, né? Tem 3 derrotas nessa temporada em jogos em que o Rodri não pôde atuar. Então é um auge assustador que esse cara se tornou, porque assim, acho que todo mundo já concordava que ele era um volantaço, né? Inclusive eu lembro muito bem que quando o Manchester City contratou ele em 2019, vindo do Atlético de Madrid, muita gente dizia, o Guardiola achou o seu novo Busquets, porque era um jogador da característica que o Guardiola gostava, né? Só que eu acho que comparar o Rodri com o Busquets, que tá crescendo cada vez mais essa comparação, né? Por direto eu vejo gente dizendo, pô, será que o Rodri já superou o Busquets? Será que o Rodri vai superar o Busquets? Ficam comparando direto, até porque não tem como não comparar, né? Porque o Busquets também foi um volante do Guardiola que teve muito destaque, né? E aí agora esse volante tá sendo um Rodri, né? Então não tem como não comparar, mas eu acho até que são jogadores de características um pouco diferentes, cara. Porque, por exemplo, eu acho que o Rodri talvez seja um pouco mais completo do que o Busquets. O que é que eu quero dizer com mais completo? Eu acho que o Rodri, ele é muitíssimo bom em praticamente todas as valências que um volante pode ser bom. Ele é um cara alto, forte, então ele tem uma imposição física muito boa. Ele ganha muitos duelos aéreos por causa disso. Ele tem um senso de marcação, de antecipação, um tempo de bola fantástico ali. Ele representa uma proteção brutal ali na entrada da área. Ele tem um passe absurdo, é um cara que dificilmente erra passe bobo, tanto passe curto quanto passe longo, né? Sempre tá acertando ali, virada de jogo, às vezes deixa companheiros na cara do gol. Pô, o passe que ele dá pro Phil Foden nesse jogo contra o Aston Villa é uma parada bizarra, pô. Ele recolhe de um pé pro outro, dá aquela famosa croqueta, já dando passe para deixar o Rodri ali em condições de fazer o gol. Então, qualidade de passe não tenho o que dizer. É um cara que tem uma finalização muito boa, uma chegada na frente, tanto que, como eu falei nessa temporada, é a temporada mais goleadora dele, tem feito alguns gols importantes, tanto gols assim pisando na área, né, chegando na área para finalizar, quanto gols de fora, né? Inclusive essa é uma característica marcante do Rodri, né? Ele tem vários gols pelo Manchester City, nessa característica, chutando de fora da área, pegando com força, chapando no canto. O gol dele na final da Champions League, assim, na bola vem para ele ali na entrada da área, ele chega chapando bonito. O gol contra o Bayern de Munique também na Champions, que inclusive é um gol de perna esquerda, de fora da área, maravilhoso, definitivamente não é fácil de se fazer. E muitos outros gols assim, né? Aquele jogo decisivo da Premier League contra o Aston Villa na temporada 21-22, que o City estava perdendo, e se perdesse aquele jogo, perderia a Premier League pro Liverpool, né? E aí um dos gols do City na reação é um gol de chapada do Rodri fora da área, a bola no cantinho ali. E além disso, cara, ele é um cara, como é que eu posso dizer, que tem uma liderança, que tem um perfil, assim, absurdo, cara. Saiu agora uma série do Manchester City na Netflix, né? Que mostra bastidores da tríplice coroa do City na temporada passada. E nesses bastidores a gente consegue ver
como o Rodri é um líder nato, como ele impacta no vestiário do Manchester City. Talvez por isso, além do desempenho brutal dele em campo, ele faça tanta falta quando ele não tá disponível, né, cara? Porque ele faz muita diferença tanto pro funcionamento do time, quanto pro anímico do time, quanto pro psicológico do time. Então, é um cara que praticamente não tem defeito. Se você for olhar ali o que é que a posição de volante requer que um jogador faça. O Rodri faz tudo bem. Ele não tem defeito, cara. Ele não tem nenhum aspecto do jogo dele que você fala, pô, cara, o Rodri podia ser melhor nisso. Você pode até falar, por exemplo, tecnicamente o Busquets era melhor que o Rodri. Isso aí eu concordo com toda certeza. O Busquets ele tinha uma técnica bizarra, parecia um jogador de futsal em campo. A forma como ele controlava a bola, como ele ludibriava os adversários, como ele conduzia, era uma parada surreal. Poucos volantes que eu vi recentemente no futebol eram tão bons assim quanto o Rodri. Mas fora isso, cara, em todos os outros aspectos, o Rodri é simplesmente fenomenal. Não tem absolutamente nada que você possa debater. Não é à toa que esse cara ascendeu e hoje já está sendo considerado aí um dos melhores jogadores do mundo. E, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do mundo. O que é uma pena, cara, essa questão das premiações, né? Dificilmente a gente vai ver um cara como o Rodri sendo premiado, ou pelo menos pegando um top 3 nesses grandes prêmios. Bola de Ouro, The Best. Pô, é capaz, cara, de nessa temporada, se o City ganhar tudo de novo, ou ganhar pelo menos a Champions League, chegar lá num top de Bola de Ouro e a gente vai ver o Haaland na frente do Rodri, a gente vai ver o De Bruyne na frente do Rodri. Eu não duvido absolutamente nada disso, cara, porque geralmente muitas dessas pessoas que voltam parece que só se importam com um gol e às vezes nem isso é o bastante, porque pô, na temporada passada ele fez o gol do título da Champions, cara. E mesmo assim isso não foi o bastante para colocar ele alto como ele merecia nas premiações ali. Então, enfim, é um cara absurdo, é um cara que tá no nível de jogo semana a semana, toda semana jogando quarta, quinta, domingo, sábado, sem cair o nível, né? Dificilmente você vê esse cara jogar mal. Nem me lembro, cara, qual foi a última vez que eu vi o Rodri numa fase ruim. Então, um cara que tem que ser exaltado, tem que ser falado aí. E assim, eu só peço assim que, pô, vamos ter calma, cara, na hora de fazer comparações, na hora de dar umas exaltadas, porque tem muita gente que se emociona. Pô, eu tava vendo algumas pessoas ontem falando que o Rodri já é um dos melhores volantes da história. Cara, calma! Mano, o Rodri, qual é a idade do Rodri, meu Deus do céu? Deixa eu pegar aqui. Cara, o Rodri tem 27 anos de idade, cara. 27, ele é 2 anos mais velho que eu só. Cara, qual é a agonia pra você já começar um debate de melhores da história com esse cara, irmão? Calma. Não tem necessidade disso, cara. Você só vai atrair hate pro jogador. Aí fica um monte de gente desdenhando o Rodri que também estão errados. Não tem necessidade de você pegar um cara com 27 anos de idade que tá jogando pra cacete e já querer começar esse papo de melhores da história. Cara, o cara ainda tem aí mais 5, 6, 7 anos em alto nível, cara. Vamos ter calma. A gente não sabe nem se esse cara vai ganhar alguma coisa pela seleção, se vai ganhar um Euro, se vai ganhar uma Copa do Mundo, se vai ganhar mais vezes a Liga dos Campeões. Não tem pra que começar esse debate de melhores da história com o Rodri, cara. A gente não sabe se ele vai estar nesse patamar. Pô, pode ser que a partir da próxima temporada ele comece a jogar mal. Às vezes acontece. Então não tem a menor necessidade de iniciar um debate de melhores da história com o Rodri agora, cara. Ou de ficar. Às vezes, tem muita gente que usa também o Rodri para tentar desmerecer o Casemiro e o Busquets, que foram dois volantes muito marcantes para nossa geração, né? Coisa que eu também acho completamente errado, cara. Você pode apreciar todos os tipos de jogadores, você pode elogiar suas características, as suas valências, não precisa. Isso é uma coisa que me incomoda bastante na internet hoje em dia, cara, porque muita gente não consegue elogiar um jogador sem falar mal do outro. É sempre assim, nossa, o Rodri é muito bom, é bem melhor que aquele merda do Casemiro. Por que isso, cara? Qual é a lógica de você fazer isso? Ou então falando do Busquets, pô, toda vez que alguém vai elogiar um volante, a sensação que eu tenho é que o cara que tem que meter o Busquets na conversa. Nossa, o Rodri é tão bom, né? Muito melhor do que o Busquets que não marcava, que ali na reta final da carreira não tava jogando mais nada. Pô, pra que isso, cara? Não tem a menor necessidade, cara. Tipo assim, não tô dizendo que você não pode comparar, mas eu acho que essa forma de você comparar, exaltando um e rebaixando o outro, é uma forma simplesmente patética que eu não vou entrar nessa, cara. Talvez eu até faça um vídeo futuramente para fazer uma comparação dessa, da minha opinião, do Rodri em relação ao Casemiro ou Busquets, mas não assim, cara. Não é assim que as coisas têm que ser feitas, pelo menos não aqui na minha opinião.
Então é isso, cara. Era isso que eu tinha para falar aí sobre o Rodri. A gente ainda tá em abril, não sei o que é que vai acontecer na temporada. Pode ser que essa temporada brutal do Rodri termine sem nenhum título, né? Se o City não ganhar nada. O que eu acho bem difícil, né? Convenhamos, acho que pelo menos um dos 3 títulos aí o Manchester City vai papar. Mas, independente disso, a temporada do Rodri é absurda e o auge que ele atingiu ali desde 2021, acho que você pode pegar o auge de 2021 para cá, é um auge simplesmente assombroso e eu tô curioso para ver onde isso vai parar. Quando será que o Rodri vai perder? Talvez seja semana que vem, em que o Manchester City vai enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu. E qualquer time que enfrente o Real Madrid no Santiago Bernabéu tem mais chances de perder do que de vencer. Então essa longa de mais de um ano de invencibilidade do Rodri pode ser que acabe semana que vem. Ou pode ser que não, pode ser que dure a temporada inteira. Pode ser que ele só vá perder essa invencibilidade na Eurocopa com a Espanha. Então, enfim, eu tô curioso para ver o que vai acontecer daqui para frente. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o Rodri. O que é que você acha desse cara? Concorda que ele é um dos melhores jogadores do mundo? Deixa aqui os aspectos do jogo dele que você mais curte e eu vou estar lendo aí. Não esquece de deixar o likezinho no vídeo também para ajudar a gente e se inscrever no canal se você não está inscrito, beleza? Muitíssimo obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.